Fábio nem teve acesso a essas perguntas, tá? Vai ser tudo bem, é espontâneo mesmo, ele vai saber disso agora junto com a gente. Eu vou, primeiro, para a gente começar, vou abrir a palavra para o Esmeraldo, para ele fazer uma breve apresentação, e depois para o Fábio falar antes da gente começar de fato as perguntas. São 26 perguntas, elas foram divididas mais ou menos assim, eu procurei dividir passado, presente e futuro, só para a gente ter uma organização, tá? Mas algumas coisas também estão repetidas e a gente vai discutindo ao longo da live, tá bom? Esmeraldo, seu boa noite, por favor. Você tem 5 minutos para se apresentar. Então, boa noite a todos vocês. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nesse nosso encontro em que o Fábio vai poder conversar com vocês, responder a perguntas, esclarecer eventualmente alguma dúvida que essas perguntas certamente geram, né? Então, isso é uma coisa positiva. Eu queria falar rapidamente para vocês como é que foi o nosso processo de aproximação. Nós vimos conversando já há mais ou menos uns 3 meses. 3 meses e pouco, talvez até, Fábio, porque foi uma primeira reunião quando eu estava na pandemia, lá em Santo Antônio do Pinhal, durante a pandemia, na quarentena. E aí depois a gente veio desenvolvendo diversos encontros aqui em Santos, nos falando praticamente todo dia. A conversa inicialmente teve por objetivo um projeto que o Fábio tem, mas que não foi desenvolvido no Santos e nem em nenhum outro lugar, que é a Escola de Goleiros. E quando ele me falou da Escola de Goleiros, eu achei a ideia muito interessante, e aí fui conversando e fomos desenvolvendo, e fomos aprofundando, ampliando e aprofundando o tema, e aí chegamos aí ao futebol de base, e veio a ideia de que o Fábio poderia ser o gestor da base, o responsável pela base. Então, aí o caminho das nossas conversas passou a ter esse direcionamento. Então, nessas condições, foi, de certa forma, até mais fácil mesmo desenvolver o tema, porque tinha uma relação direta estabelecida, já tinha um objetivo estabelecido. Porém, no meio do caminho, surge a ideia de que o Fábio poderia ser o nosso candidato a vice. E ser candidato a vice na condição de ex-atleta, de ídolo do clube, faz com que isso ganhe uma conotação diferente e uma conotação diferenciada, né? De maneira que ficou muito... Quando surgiu essa ideia e quando nós fomos amadurecendo a ideia, essa ideia ficou fácil, ela já nasceu boa, sob o meu ponto de vista, porque nós já tínhamos construído um processo de aproximação. Não é como uma composição que a gente vê em muitas situações, no Santos, ou na política, ou em qualquer outro tipo de aproximação dessa forma, que você cria uma coisa que tem um grau de artificialidade ou de não conformidade porque você não consegue estabelecer uma relação entre as duas pessoas, os dois protagonistas da chapa, né? Então, essa fase, isso que é importante dizer para vocês, essa fase permitiu que, inclusive, eu conhecesse o Fábio, que eu já conheço há 20 anos, pelo menos, e que o Fábio me conhecesse também. A gente não tinha relação, nós tínhamos eventualmente, socialmente, a gente se encontrava no clube e tal, então, mas não existia uma relação entre nós dois. Hoje nós temos uma relação, e é uma relação que está se solidificando a cada momento. E essa solidificação, ela vai ser positiva para o clube, principalmente para o clube, porque esse é o nosso objetivo primeiro, né? Então, esse fato de que o Fábio se aproximou, comprou a ideia da campanha, eu entendi perfeitamente as coisas que ele tem colocado para o futebol de base, nós temos conversado bastante com a coordenação da campanha, que é composta pelo Capela, pelo Pavão e pelo Newton. Nós temos feito isso, conversado com muita frequência. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho a maior e a melhor expectativa de que a nossa chapa seja vencedora. Eu não tenho dúvida de que o nosso projeto é o melhor projeto. O que nós precisamos nos convencer é de que é possível ganhar a eleição.
Não adianta a gente ficar imaginando, o nosso projeto é bom, mas a gente não vai ganhar. Não é isso que vai acontecer. Se nós trabalharmos, se cada um fizer a sua parte, o pouco que puder fazer, nós vamos chegar no nosso objetivo, que é vencer as eleições. Não tenham dúvida disso. O nosso projeto é o melhor projeto do Santos na atual situação em que nós vivemos. Bom, eu vou deixar vocês agora com o Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo. Vamos conviver nesses 3 meses e depois nos outros 3 anos, de forma que nós vamos ter que nos suportar, não é? A gente vai ter que aguentar um ao outro, mas isso vai ser feito com naturalidade. Então, seja muito bem-vindo, a palavra é tua. Muito obrigada, Esmeralda, e está de parabéns. 5 minutos certinho. Fábio, com você agora, tá bom? Para fazer esses 10 minutinhos para se apresentar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar caminhando com vocês nesse objetivo comum que nós temos, que é de fazer uma mudança, principalmente na questão da gestão e de como as pessoas veem o Santos. Eu acho que foi isso que realmente nos aproximou. Eu acho que nós temos objetivos muito bem definidos em relação ao futuro do clube. Sabemos e temos isso muito claro, que não é um caminho fácil, não é um caminho em que as coisas irão acontecer naturalmente. Em muitos momentos nós teremos que provocar para que isso realmente aconteça, porque nós sabemos que o clube vive hoje um momento de dificuldade, não só financeira, mas principalmente a nível de gestão. Talvez seja uma das coisas que o Santos mais careça nesse momento, a questão da gestão e do retorno da sua credibilidade, que foi perdida mediante essas gestões temerárias que vem acontecendo ano após ano. E ter a oportunidade de ter te conhecido melhor, Esmeralda, de ter a oportunidade de caminhar com todas as pessoas que se uniram em volta de você para buscar um Santos melhor, para buscar um Santos objetivo e, acima de tudo, para devolver o Santos a quem lhe é de direito, que é o seu torcedor, que é o seu sócio, que são as pessoas que de fato amam o Santos. Que o Santos não perdure na mão de pessoas que não têm o mínimo escrúpulo e que não têm a menor intenção em fazer coisas em benefício do clube. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser muito firme, ser muito claro, ser muito direto. Chega do Santos ser puxadinho dos outros. Chega do Santos, as pessoas chegarem no Santos, se aproveitarem financeiramente do clube, saírem e deixarem o mar de lama para trás. Eu acho que a gente está em busca de uma gestão séria, de uma gestão profissional, devolver o Santos aos seus verdadeiros donos, que são os torcedores, de exaltar os ex-atletas que têm história dentro do clube, trazer o torcedor de volta para a Vila Belmiro, nos comprometermos a ter um ambiente em que o torcedor se sinta querido e não em que se crie dificuldade para que ele possa retornar ao clube. O que a gente vê hoje é uma dificuldade muito grande, a gente tem percebido isso com as pessoas que nós temos conversado, inclusive para se pagar um boleto, para se botar o seu título em dia, é uma dificuldade, é uma série de pedidos que acabam tornando difícil a volta desse torcedor. E é isso que nós queremos, trazer o torcedor santista de volta à Vila, que ele possa ter o prazer e a vontade de estar não só dentro da Vila, mas principalmente acompanhando o time e o apoiando nos momentos de dificuldade, porque acreditamos que o Santos ele é feito disso, ele é feito da alma do seu torcedor, ele é feito de uma magia muito, muito ímpar que tem a Vila. A Vila é um estádio que tem uma aura diferente, ele tem uma magia diferente. Quem teve o prazer de jogar ali dentro, que é o meu caso, e quem tem a oportunidade de torcer pelo seu clube ali dentro, sabe o que a Vila significa para o santista. Então, eu me sinto honrado. Em primeiro lugar, é uma honra gigantesca, não só estar ao seu lado hoje, Esmeralda, de estar ao lado das pessoas que estão coordenando a campanha, mas principalmente de ter tido a oportunidade, não só de vestir a camisa o manto sagrado, a camisa do Santos, mas principalmente de ter me tornado ídolo de muitos, de ser respeitado, de ter a admiração de vários e ter a honra de colocar o meu nome na história do clube, como atleta, e se os sócios assim permitirem, como vice-presidente. Podemos começar, Fábio? Lógico, com certeza. Preparado? Sempre. O goleiro tem que estar preparado sempre. Não é? Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta do Luiz Capella. Ele pede, por favor, para você explicar o tempo que você ficou no Santos
sem jogar. E outra coisa, gente, se vocês puderem, a gente fez aqui um esquema para mutar os microfones, só por questão de barulho também, tá? Então, não é nada assim, desculpa a gente ter que tomar essa atitude, mas é só para facilitar e organizar para que todo mundo ouça bem, tá bom? Com você, Fábio. Bom, respondendo ao Capela, a questão da minha permanência no clube, na verdade, foi uma opção da diretoria à época do Laor. Na verdade, foi uma opção dele, na verdade, me afastar do clube. E é uma situação delicada, porque assim, eles atribuíram isso, naquele momento, a uma pseudo-amizade minha com o Marcelo, né? Então, eles acreditavam que eu era uma pessoa que tinha uma ligação com o Marcelo, o que não se confirma, porque eu nunca tive nenhum tipo de contato ou de relacionamento fora do clube com o Marcelo. Tínhamos um relacionamento de presidente e atleta e capitão do time, que é um relacionamento normal dentro do clube. E quando a diretoria do Laú assumiu, eles pediram para que eu não... Me falaram que não me queriam no clube. Mas é muito estranho, porque eles falaram que não me queriam no clube e, ao mesmo tempo, eles prolongaram o meu contrato por mais um ano. Então, são coisas meio paradoxas, né? E aí, depois de algum tempo, depois de 2, 3 meses, eu fui afastado do clube, fui proibido de entrar no clube. E as pessoas que atribuem essa questão do que eu fiquei afastado no clube e recebendo, não é que eu fiquei afastado e recebendo. Eu não podia entrar no clube, eu não tinha o direito de entrar no clube. Eu praticamente fui marginalizado pela gestão. Então, e quem prorrogou o meu contrato foram justamente os mesmos que me afastaram. Então, assim, eu apenas como capitão do time e como funcionário do clube, eu nada mais podia fazer do que aceitar as regras que me foram impostas pela nova diretoria. Não foi uma coisa que eu optei. Eu acho, inclusive, que foi feita eu acho que quem comanda o clube tem todo o direito de escolher com quem trabalhar. Eu só acho que quem comanda o clube tem que preservar o patrimônio do clube. Naquele momento, mesmo que não gostassem de mim, eu era um ativo do clube. Eu deveria ter sido preservado e deveria ter sido falado: olha, Fábio, a gente não tem interesse que você permaneça, converse com seu empresário, chama ele, procura um outro lugar para você trabalhar e vida que segue. Isso faz parte do futebol. Agora, você pegar uma pessoa que tem serviço prestado ao clube, quase 13 anos dentro do clube, então, assim, e afastar, é a mesma coisa de falar assim: olha, meu carro está batido e eu quero vender. Então, assim, o clube, as pessoas que fazem a gestão do clube têm que cuidar do patrimônio do clube. E isso, queira ou não queira, as pessoas vejam dessa forma ou não, isso é fuga de capital. E aí você começa a entender por que as gestões do Santos têm sido tão mal financeiramente, porque existe capital de fuga de capital do Santos a todo momento, em todos os instantes, porque o Santos cuida muito mal dos seus ídolos. Você pega poucos jogadores que saíram da Vila em um processo normal. O Robinho saiu com problemas, o Neymar saiu com problemas, acho que só o Rodrigo, recentemente, que não teve um grande problema com a questão de diretoria. Então, a gente vê que é uma questão recorrente, e essas coisas que a gente tem que mudar. Porque se eu deprecio o que é meu, quem vai comprar, com certeza, não vai pagar aquilo que eu acho que ele merece. Beleza, vou abrir aqui. Tudo bem, Capela? Está satisfeito com a resposta? Ótimo, vamos continuar então. O Ricardo Ramajo, você jogou... O Ricardo está aí com a gente, não tá? Tá. Pergunta com calma, porque é do lado, vai ver que eu tomo um tapa. Tá bom, pode deixar. Vamos lá. Você jogou por um momento no rival e depois você voltou. O Ricardo quer saber quais foram os motivos e hoje o que você pensa sobre isso, sendo candidato, né, a vice-presidente do clube. Olha, na verdade, não foi uma opção minha, né? Que fique bem claro. As pessoas, infelizmente, existem situações que acontecem nos bastidores que, infelizmente, não chegam na grande mídia, na verdade, né? Quem tem a oportunidade e a possibilidade de contar a história, primeiro fica com a pseudo-verdade, coloquemos dessa forma. Então, na verdade, nesse processo que ocorreu da minha saída para o clube adversário, foi justamente o contrário. Isso não foi, em nenhum momento foi uma escolha minha. Se eu pudesse, eu teria encerrado minha carreira no Santos, como eu também não teria saído em 2010. Entendeu? Então, infelizmente, naquele momento, o que houve foi uma má condução, mais uma vez, de uma negociação em relação aos diretores e aos atletas. E, infelizmente, a incompetência, às vezes, do diretor recai sobre o atleta, na forma de que o atleta não quis renovar o contrato com o Santos. E isso não procede, porque eu dei a oportunidade, eu sempre me deixei aberto para o Santos, para que o Santos pudesse renovar o meu contrato.
porém a diretoria daquele momento optou por não fazê-lo. Eu, como qualquer outro profissional, como qualquer pessoa que precisa levar o pão de cada dia para casa, para dentro da sua família, tenho responsabilidades, na verdade, que fique bem claro. Eu sustento os meus pais desde os 13 anos, porque eu comecei a ganhar algum tipo de remuneração mais significativa aos 13 anos, porque tinha convocações recorrentes quando estava no Vitória e tinha uma possibilidade financeira um pouco melhor e conseguia ajudar dentro de casa. Então, eu sustento a minha casa até hoje. Então, assim, eu tenho minhas necessidades, eu sou um profissional, naquele momento estava num ótimo momento profissional, e o Santos, como sempre, ele sempre deixa para a última hora. E a culpa recai sobre o atleta. Na verdade, quem deveria ter sido cobrado era a diretoria, porque se me julgassem importante, um atleta que realmente fosse fazer diferença para o clube, não teria deixado o meu contrato para discutir dia 14 de dezembro, com o meu contrato vencendo no dia 30. Isso é amadorismo. Isso é inadmissível. Na verdade, é uma falta de respeito, inclusive, com o atleta. E por isso que, recorrentemente, inclusive, aconteceu recentemente com o Santos, perdendo jogadores um atrás do outro. Perdeu o Bambu, perdeu agora um zagueiro do Sub-20, que, inclusive, foi registrado errado. É um jogador de 16 anos da seleção equatoriana, o Poroso. Ele tem 16 anos, ele só poderia ser inscrito por 3 anos. Fizeram um contrato de 4. Então, assim, e nem poderia ter sido feito esse contrato, porque para ele fazer esse contrato, ele teria que estar regularizado como trabalhador no Brasil, e ele nem tinha esse registro. Então, assim, você vê que são situações que se repetem, gestão após gestão. Na verdade, elas não mudam. E sempre quem sai prejudicado, ou é o atleta, que sai como mercenário, o que não foi o meu caso, porque, inclusive, não tive um acréscimo de R$1 no salário que eu fui ganhar no rival. Eu ganhei exatamente a mesma coisa, porque simplesmente eu tinha que trabalhar. Agora, se o contrato não me é oferecido, e aí as pessoas que me colocam, às vezes, como um ingrato, que eu fui jogar no rival, e essas coisas, eu faço uma pergunta. Se você chegar para trabalhar na sua empresa e o seu contrato não for renovado, você vai invadir o seu local de trabalho? Você vai trabalhar à força? Você vai obrigar que as pessoas renovem o teu contrato? Eu acredito que não. Então, o que eu fiz foi simplesmente procurar um lugar para trabalhar. O contrato que me foi oferecido, naquele momento, foi de um rival. E eu fui trabalhar porque o Santos, naquele momento, fechou as portas para mim. Beleza, tudo bem, Ricardo? Tudo certo? Perfeito. Ok. Vamos continuar, então. É mais ou menos uma mistura da primeira e da segunda, tá, Fábio? E eu vou falar exatamente como mandaram, porque eu sei que os santistas, homens têm mais isso, né? Não se fala o nome do time rival. Então, vamos lá. Vou falar como foi mandada a pergunta, tá? Você estava comentando que, pelo que eu entendi, o relacionamento não devia estar muito bom. E é nessa questão que o Renato Bernardes pergunta. Como era o... Só um adendo, não é que o relacionamento não estava bom. Meu relacionamento sempre foi ótimo com o clube. Tá. É que naquele momento o clube não me ofereceu um contrato de trabalho. Naquele momento o clube falhou na negociação, entendeu? Então, assim, eu não posso ficar até o dia 31 de dezembro esperando que o Santos me ofereça um contrato, porque eu tenho que me apresentar dia 1º em algum lugar. Então, assim, na verdade, houve um erro de gestão. E isso não foi um privilégio daquela gestão. Isso vem acontecendo há anos. E o Santos vem tomando prejuízos financeiros e de atletas e de negociações mal feitas, ano após ano. Isso tudo é fuga de capital. Então, por esse tipo de procedimento que aconteceu comigo há 16 anos atrás, você consegue entender porque hoje o Santos vive esse caos financeiro que vive, com uma dívida de quase 550 milhões. Então, assim, enquanto essa fuga de capital ela não foi estancada, o Santos não vai conseguir sair da crise, ele não vai conseguir credibilidade no mercado, ele não vai conseguir resgatar a parceria com outros clubes, porque, inclusive, para o Santos ser forte, muita gente tem até questionado, eu vou até aproveitar e esticar um pouquinho mais a minha resposta, muitas pessoas têm perguntado ao Esmeraldo como o Esmeraldo irá montar um time forte para o ano que vem. Você não precisa de um time forte para montar um time forte, e ficou provado em 2002 e em outras épocas do Santos, que ele não precisa trazer medalhões de fora, ele tem dentro da própria casa. O grande problema é que o Santos hoje ele não tem credibilidade, inclusive com seus co-irmãos. Então, você não consegue nem fazer uma parceria com algum clube para trazer algum atleta de graça, sem que haja a necessidade de investir dinheiro, porque o Santos é uma das maiores vitrines do Brasil para revelar jogadores. Você vê jogadores que passaram em clubes com passagens modestas, chegaram aqui no Santos e foram vendidos por uma boa grana, por muito dinheiro. Agora, o que não pode, o associado tem que entender e tem que perceber isso, é o Santos, no século XXI, ter vendido 127 jogadores, ter faturado mais de R$1 bilhão e ter uma dívida de 600 milhões. Isso que é inadmissível.
Então, em algum momento, as pessoas perderam a ideia do que os Santos representam e estão olhando pura e simplesmente o seu benefício pessoal e próprio. Em nenhum momento o Santos tem sido colocado à frente dessas gestões. O Renato Bernardes, Fábio, ele está perguntando como era o seu relacionamento com a diretoria na época que você deixou o Santos para jogar nos Gambás. Ele pergunta se você acredita que desrespeitou a torcida quando esteve lá e se você pediria desculpas por isso. Lu, as pessoas que me conhecem, e tem algumas delas aqui no grupo que me conhecem há bastante tempo, eu sou um cara muito direto. Eu não tenho, e eu também não tenho problema nenhum em pedir desculpa. E eu acho que eu errei. Não tenho certeza que eu errei. Não errei na saída do clube. Eu errei no momento que eu falei uma bobagem ou outra, porque é normal no momento que você tá irritado, é no momento que você se sente traído. Eu não queria ir embora do clube, não estava nos meus planos ir embora do clube, entendeu? Então, assim, a minha família, quando ficou sabendo que a gente não retornaria para Santos, que a gente iria para um outro processo, minha família, meu filho chorou, minha mulher chorou, porque ninguém queria ir. Todos nós éramos muito felizes em Santos. Tanto é que eu parei de jogar já há quase 7 anos e fixei residência em Santos. Eu moro em Santos. Eu escolhi Santos. Eu costumo dizer que eu não sou santista de coração, mas sou santista por adoção. A cidade me adotou, as pessoas me tratam muito bem, eu tenho um ótimo ambiente dentro da cidade, dentro do próprio clube, inclusive com muitos funcionários que ainda estão lá do meu tempo. Então, assim, eu me sinto em casa, eu não me sinto numa cidade em que eu fui trabalhar e que eu apenas fui trabalhar. Eu, na verdade, me sinto um filho de Santos. Digamos que adotivo, tudo bem, mas me sinto um filho, me sinto feliz aqui. Fixei residência, meu filho faz faculdade na cidade, meu filho está construindo a vida dele aqui, a nossa vida como família foi construída praticamente aqui, porque eu vou fazer agora 43 anos, eu tenho 20 de Santos e morei 20 na Bahia, então digamos que eu sou 50% baiano e 50% santista. Então, eu estou muito feliz aqui, eu sou feliz aqui, amo o Santos, adoraria poder frequentar a Vila, mas infelizmente a gente tem um problema crônico que é justamente esse. Os ídolos do Santos são muito maltratados. A gente vê episódios de jogadores que fizeram a história do clube, de 58, de 60, barrados no clube. Isso são coisas inadmissíveis, são gestões amadoras, são gestões que não olham a história do clube, não cuidam dos seus ídolos. Então, para evitar alguns tipos de constrangimentos, eu abdiquei de ir na Vila durante muito tempo. O que eu quero e o que eu acho que a gente tem a possibilidade é de voltar para o Santos e trazer conteúdo, trazer coisas novas, trazer projetos, trazer ideias, juntar as nossas ideias com pessoas que pensam no bem do clube, que têm uma mente para fazer a gestão, não para o Fábio, não para o Esmeraldo, não para ninguém, para o Santos. O nosso foco principal é o Santos. Nada mais, nada menos do que o Santos. O Santos tem que ser o foco, não só nosso, mas de todos que estejam envolvidos nesse processo. Tem outra pergunta também do Renato Bernardes, que ele quer saber como é que você conheceu o Esmeraldo. Na verdade, eu conheci o Esmeraldo quando o Esmeraldo foi presidente do conselho, né, em 2000. Quando eu cheguei, o Esmeraldo era presidente do conselho. A gente acabava tendo contato, porque eu era atleta e ele frequentava o clube, a gente se conheceu. Porém, a gente depois se afastou, porque ele tem um círculo de amizade diferente. Ele tem um processo de vida diferente do atleta. O atleta acaba tendo tempos mais diferentes. A gente treina, concentra, viaja. Então, o nosso tempo acaba sendo curto, inclusive para a nossa família. E, em alguns momentos, você acaba se afastando de pessoas. E eu acabei tendo a alegria de saber que as pessoas que estavam caminhando com o Esmeraldo nessa campanha são amigos de longa data. São amigos que eu tenho na cidade há 20 anos, desde que cheguei aqui. Então, isso facilitou muito a nossa aproximação. E aí, como ele falou, depois foi uma coisa natural, porque as nossas ideias são muito parecidas. Nós pensamos muito parecidos. E, acima de tudo, nós pensamos no Santos, não na nossa vaidade pessoal, não no nosso bem-estar. E estamos realmente imbuídos desse propósito, de buscar o melhor pro Santos, seja a que custo for. Isso não é um problema para a gente. Se a gente tiver que nos dedicar 27 horas por dia para o Santos para ajudar o Santos, não vamos fazer. Entendeu? Eu acho que quem está à frente de um projeto desse não pode, em momento nenhum, estar preocupado se vai ter tempo para isso, para aquilo, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. O restante, se depois de estar lá dentro, nós vamos com certeza equacionar vários dos problemas.
E você, logicamente, que equacionando alguns, como a fuga de capital que existe hoje, como perdendo jogadores da base, comprando jogadores errados, fazendo vendas equivocadas, venda com valores que não condizem com aquilo que os atletas valem. Então, se você consegue juntar essas coisas e evitar a fuga de capital, você consegue ter mais renda. E tendo mais renda, você pode fazer projetos diferentes. A gente tem uma pergunta agora do Marcelo Pavão, que está aqui com a gente. Qual a importância de um ex-jogador participar da administração do clube e o que podemos esperar do Fábio Costa como dirigente? Olha só, respondendo ao Pavão, eu acho que é primordial. Eu acho que tenho conversado muito com o Esmeralda a respeito disso. Eu acho que dentro de uma estrutura, quando você inverte a posição de algumas posições estratégicas e você traz pessoas políticas para um cargo técnico ou pessoas de um cargo técnico para um cargo político, você cria alguns problemas dentro do processo. Quando você coloca à frente do teu celeiro, da onde você tira a maior fonte de renda que o clube tem, que é a base. Pessoas que não estão capacitadas, pessoas que não vivem futebol, ou que pensam futebol como há 20, 30 anos atrás, isso é um equívoco, porque o futebol ele é conduzido de uma forma diferente. A cabeça dos atletas mudaram, a dinâmica do futebol mudou, e se você não estiver apto a se adaptar rápido a isso e mudar as direções, o Santos vai continuar perdendo atletas. Apesar de o Santos ser uma grande ferramenta para revelar atletas, ele revela, mas também ele perde bastante. E aí esses atletas que se perdem não entram na conta. As pessoas fazem a conta apenas assim: eu vendi um atleta e X de dinheiro entrou na conta do clube. E a conta não é essa. Essa é uma conta equivocada. Porque tudo que você faz, tudo que você produz, ele tem um custo de produção, inclusive o atleta. Inclusive o atleta, ele tem custo de educação, ele tem custo de saúde, ele tem custo Alguns atletas têm algumas situações privilegiadas, como a gente tem atletas no clube que tem um salário um pouco mais alto. E isso tudo, você tem que diluir isso nos anos de contrato do atleta para você poder precificar ele para poder vender. Porque dependendo do valor que você põe lá na frente, pura e simplesmente se ele está numa boa fase ou não, você toma prejuízo financeiro. E isso tudo traz prejuízo para o clube. Não só para a parte financeira, mas principalmente para a parte estrutural. Porque os clubes não têm por hábito fazer uma referência a respeito disso. Os clubes não têm controle do que eles investem no atleta. Eles só fazem essa valoração, coloquemos assim, em cima dos atletas que são vendidos. E os atletas que saem de graça? E os atletas que são mandados embora, ficam 7, 8 anos dentro do clube e após uma avaliação errada são mandados embora? Então, isso tudo é dinheiro aplicado de forma equívoca em atletas que talvez não tenham o perfil para estar no Santos. Ou o atleta não tem o perfil para estar no Santos, ou ele não foi trabalhado da forma correta para poder jogar no Santos. Eu acredito nessas duas possibilidades. Então, se você consegue corrigir isso e na tua base, no ingresso do atleta com 6, 7, 8, 10 anos, você consegue ter um padrão, um perfil de atleta que você quer para o clube, você minimiza a possibilidade de erro. Deixa eu abrir. Tudo bem, Pavão? Tudo certo? Beleza. Continuando aqui. Sérgio Ricardo Lousada Paulo. Eu vi que tem Sérgio aqui, mas eu não sei se é o mesmo Sérgio, né, que está com a gente. Ele pergunta o seguinte: fui indagado em outro grupo sobre você ser agente de jogadores de futebol, situação conflitante com o cargo que postula no clube. Primeiro, ele gostaria de saber se isso procede e qual a sua atividade atual após encerrar sua carreira como goleiro. Bom, em primeiro lugar, não procede. Eu realmente sou empresário porque eu tenho escritórios, mas não de agenciamento de atleta. Eu tenho um escritório que toma conta das minhas coisas, dos meus investimentos, que toma conta das coisas que eu consegui enquanto atleta, que tem parcerias com um imobiliário que faz os contratos dos meus imóveis. Então, hoje, eu vivo das minhas aplicações financeiras e vivo dos meus bens que estão alugados. Então, eu tenho minha vida tranquila, não estou milionário, não estou rico, não estou jogando dinheiro fora, mas eu tenho minha vida tranquila, eu consigo pagar a faculdade do meu filho, consigo pagar as minhas contas e não tenho problema nenhum em relação a isso. Quanto à questão da base, eu não vejo conflito nenhum, porque, primeiro, como eu deixei bem claro aqui, eu não fui e não sou empresário de jogador de futebol.
O que acontece, e aí a gente não pode ser hipócrita, e é isso que eu quero deixar bem claro, e as pessoas confundem, infelizmente, cada um faz a sua narrativa da forma que lhe convém, e aí é uma visão de cada um, e eu não posso interferir nisso. O que existe é eu como ídolo do clube, como o Alex é ídolo do clube, como o Robinho, como o Neymar, e como outros jogadores são ídolos do clube. O que existe é a procura, às vezes, achando que a gente tem alguma facilidade para pôr os jogadores lá dentro. Poxa, Fábio, você tem um menino, um sobrinho que joga salão, que tem talento, poxa, você não consegue arrumar um teste para ele no Santos? O que a gente às vezes tenta é ajudar o atleta, ajudar a pessoa que vem nos pedir ajuda, porque isso acontece comigo, acontece com outros jogadores e acontece inclusive com as pessoas que estão me fazendo esse tipo de pergunta. A grande diferença é que o Santos, infelizmente, com os anos, foi se fechando. Hoje você já leva um jogador na base, você sabe o que é que o diretor da base vai falar, ou o treinador vai falar para você, que é um outro equívoco que existe, que é o treinador escolher os jogadores que ele quer trabalhar. O clube tem que ter a sua metodologia de trabalho, tem que ter a sua linha definida e o perfil de atleta definido, e o clube tem que ter um grupo de pessoas qualificadas para isso, para fazer o filtro dos atletas e colocá-los dentro do clube. Quando você deixa isso na mão do treinador, você deixa isso a possibilidades dele botar quem ele quer, dele receber dentro do clube quem ele quer. E aí você cria um problema, porque em vários momentos, e já tive alguns relatos disso, amigos levarem jogadores para o Santos e o treinador falou assim, olha, sinto muito, mas eu tenho 2 jogadores na minha categoria que inclusive são tão bons, que estão no mesmo nível que ele. Então, assim, eu como ex-atleta, eu paro e penso assim, peraí, se eu estou levando um jogador que veio da várzea, que não tem trabalho de base, que não foi investido dinheiro, que não foi suplementado, que não foi disputou grandes competições, que não tem a estrutura que o Santos tem, e o meu jogador que eu estou indicando para o clube, ou que o meu amigo está indicando para o clube, ou para que alguém que levou para o clube e está recebendo essa resposta, tem o mesmo nível de um jogador que está 3, 4 anos dentro do clube, suplementado, dando custo para o clube, sendo investido, sendo olhado, sendo acariciado, e está no mesmo nível de um que está da base das duas. Eu tenho duas saídas para isso aí. Ou o treinador é muito ruim, ou o jogador é muito ruim. Porque se o meu da base que está chegando agora tem o mesmo nível do que já está lá há 4, 5 anos, tem alguma coisa errada no processo. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu acho que a forma como se faz a avaliação de atletas para entrar na base dos clubes hoje é equívoca, é errônea, ela é feita de uma forma que não é efetiva para o clube, ela é efetiva para quem faz, porque aí abre a possibilidade de você colocar no clube filhos de amigos, pessoas que têm interesses, segundos interesses, que não são os melhores para o clube. E aí, quando você tem uma junta de pessoas sérias para fazer esse filtro, fica muito mais fácil de você conduzir esse processo dentro da base e evitar algumas perdas. Quantos jogadores passaram no Santos, fizeram teste, foram mandados embora e viraram ídolos em outros clubes? Então, isso mostra que a avaliação equívoca e errônea feita há anos dentro das bases dos clubes traz prejuízos significativos para o patrimônio do clube. Temos mais uma pergunta do Renato Bernardes. Ele quer saber se depois de encerrar a carreira de atleta, qual foi a sua experiência como gestor de futebol? Olha, na verdade eu tive a convite de um amigo. Eu nunca tive a pretensão, num primeiro momento, de ser gestor. Eu sempre pensei em atuar em outras áreas, mas com o tempo as oportunidades foram aparecendo e pintou a possibilidade de estar junto com um amigo na União Barbarense. A gente teve 2, 3 meses lá tentando ajudá-lo no processo. Infelizmente o processo lá era um processo, como é em todo clube do interior, ele é difícil, ele é complicado. As pessoas usam a máquina do clube para tentar benefício próprio. Eu vou dar um exemplo. O presidente do clube da Barbarense na época contratou jogadores e a folha salarial do clube era de R$70 mil. E eu chamei o presidente e falei, presidente, a verba que a gente tem da federação é muito menor que isso, é quase a metade. Como que você vai fazer? Como que você vai pagar todo mundo? Ele, não tem para pagar todo mundo. Eu falei, poxa, isso é uma responsabilidade. E o que é que a gente tem? A gente tem R$30 mil. Então, o que é que eu fiz? Eu não posso privilegiar A ou B. Se é o que eu tenho, eu vou distribuir igual pelo grupo. E eu fiz isso. Eu distribuí 1.000 para cada jogador, que era o que era possível e justo, que eu entendi ser justo naquele momento. Depois de algum tempo, a gente acabou se separando, porque realmente não havia condição nenhuma de fazer gestão naquele processo. E eu toquei a minha vida. Eu segui a minha vida, eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha experiência. Eu acho que
As pessoas às vezes se pegam muito nessa questão, mas o que você fez gestão? Eu realmente não fiz gestão, mas eu vivi 25 a 30 anos dentro do campo. Isso me dá uma experiência gigantesca, não só para saber o que o atleta pensa, mas também ter a oportunidade de conviver com pessoas que me ensinam como o diretor pensa. Então, eu consigo ter um bom parâmetro dos dois mundos. Eu consigo ver o lado da gestão, que são meus amigos que são gestores, das pessoas que eu convivi, que fizeram gestão no clube. Eu consigo ver as necessidades que o gestor tem e consigo ver como que o atleta entende isso. E inclusive, vai me ajudar nesse processo, por quê? Porque determinadas situações que você pode tomar que não sejam simpáticas ou que não sejam bem entendidas pelo atleta, eu, de repente, pouco consegui colocar de uma forma em que o atleta entenda o que está acontecendo. Então, a questão da gestão e da experiência, ela é muito relativa. O que não quer dizer que uma pessoa com um diploma possa entrar e possa fazer um trabalho melhor ou pior. Eu acho que vai depender muito da forma que você se adapta. Eu tenho plena certeza, plena confiança naquilo que eu desenvolvi, naquilo que eu vi durante a minha vida. Eu saí de um clube que foi um dos maiores reveladores dos anos 90 de jogadores. E, na verdade, eu não vi, eu convivi e fui fruto disso, que foi as divisões de base de Bahia e de Vitória, de onde saiu o Vampeta, de onde saiu o Dida, de onde saiu o Alex Alves, e mais milhares de jogadores que saíram da região da Bahia. Então, assim, eu sei como funciona o processo, eu sei o que a gente pode evoluir e sei o que a gente pode adaptar. Você não pode achar que você vai pegar uma fórmula que há 25 anos atrás deu certo e aplicar hoje, igualzinha, e achar que vai dar resultado, porque não vai dar. Porque vai ter um parâmetro em relação a isso, eu tenho um ponto de partida e eu sei aonde eu quero chegar. Nesse meio do caminho, eu tenho que adaptar ela à realidade do momento. Como que os atletas se comportam no momento? Vou dar um exemplo melhor. No meu tempo, o clube, ele fornecia para o atleta chuteira, ele fornecia para o atleta uma cesta básica para as famílias, que inclusive os clubes pararam de fazer, e o empresário se aproveitou desse espaço cedido pelos clubes. Então, os empresários começaram a ter poder dentro do clube, porque o clube parou de fazer a parte que ele fazia antes, que era dar algum sustento básico para o atleta nesse aspecto. Então, o jogador ficou carente de chuteira, ficou carente de uma ajuda de custo para a família. Então, o empresário se aproveitou dessa brecha deixada e chegou no estágio que chegou. E em muitos clubes do Brasil, ele manda mais do que o presidente. Então, esse processo dentro do Santos não vai ocorrer, justamente porque a gente tem essa experiência não de diploma, não acadêmica, mas principalmente de campo. A experiência prática para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível dentro do Santos. Fernando Gaspar, a sua pergunta seria a próxima e tem muito a ver com essa. Você está satisfeito ou quer que eu faça ainda assim? Só faz um ok. Tá ok, né? Então tá, só para você saber, Fábio, que ele tinha perguntado se você fez algum curso de gestão ou outro que queria abordar. Tá te mandando um grande abraço e seja bem-vindo, tá? Ele perguntou isso porque disse que as outras chapas estão concentrando muito nessa questão. Por isso a pergunta dele, como você já respondeu, vou passar... Deixa eu fazer um adendo, por favor, por gentileza. Eu sou muito direto e muito enfático em algumas posições que eu tenho. Eu acho que realmente, e concordo que o diploma ele é importante, ele é muito importante. Ele é importante no que diz respeito a quando você tem tempo para isso. Eu, enquanto atleta, não tive tempo para fazer, para conseguir, digamos assim, esse diploma físico, mas eu consegui ter a vivência. E eu acho que isso é muito mais importante do que a teoria. E está provado, e para quem quiser ver, para quem quiser ouvir, e para quem quiser pesquisar, que os engravatados, que as pessoas que têm diploma, o que fizeram no Santos nos últimos anos? O que é que deixaram para o Santos? Passaram e deixaram terra arrasada. Eu acho que o diploma por si só, ele não qualifica ninguém. O que qualificam as pessoas, e eu até concordo com algumas pessoas quando dizem talvez você não esteja preparado, talvez eu até realmente não esteja. Talvez eu não seja o diretor que vou ser daqui 2, 3 anos, porque eu não tenho a prática. Mas na hora que eu tiver, eu acho que o caráter, a índole, a boa vontade, essas coisas estão muito mais acima do que andar bonitinho de terno e gravata, como muitos que andam dentro do Santos. Andam e trazem prejuízo, andam e erram de maldade. Eu posso errar e vou errar, porque o errar ele é humano. Ele faz parte do processo de aprendizagem, seja meu ou seja de qualquer outra pessoa. Agora, você agir de má fé como as pessoas têm agido em relação ao Santos, prejudicado o Santos,
agindo de forma leviana, de forma em que só prejudicam o clube, só veem os benefícios próprios, que fazem conchados, e eu não estou falando nenhuma mentira e nem estou falando nenhum devaneio, é só você olhar as contas do clube. É só você olhar as contratações que o clube tem feito. São esses engravatados que estão aí pleiteando várias coisas, que já passaram no clube e fizeram péssimas negociações para o clube. Não foram ruins, não, foram péssimas. Você está entendendo? Então, assim, o diploma é importante, eu também concordo, e vou buscá-lo também, e vou trabalhar para que eu possa alcançá-lo, e vou fazer os cursos necessários, não para alcançar o diploma, mas para ser uma pessoa melhor, para melhorar como pessoa, para melhorar como diretor, para melhorar como vice-presidente. É para isso que eu quero estudar, é para isso que eu quero aprender, e é para isso que eu quero errar também, mas quero errar com boa índole, quero errar com o coração limpo, sabendo que eu estou tentando fazer o melhor para o Santos. Não como muitos têm feito durante os anos, que é errado propositalmente, que é deixado buraco para as pessoas tropeçarem e caírem dentro, que é deixado rombo dentro do clube. E quando saem posando de paladinos da justiça e depois voltam 2, 3 anos depois gritando: eu sou o Salvador, eu sou o Salvador. Eu não sou Salvador. Eu não vou resolver todos os problemas do clube. Mas o que o clube precisar de mim, de boa vontade, de dedicação, de empenho e de amor, pode ter certeza que não vai faltar. Beleza. Uma do Thiago Noronha. Ele pergunta se você se preparou de alguma forma para ser um candidato à vice-presidência do Santos, e acrescenta mais uma. Que tipo de treinador você, né, junto com o Esmeraldo, pretende trazer para o Santos, caso vocês sejam eleitos? É brasileiro, estrangeiro e por quê? Se for brasileiro, por quê? Se for estrangeiro, por quê? Olha só, Lu, primeiro ponto, assim, ninguém se prepara para uma situação dessa, né? Na verdade, eu tive o privilégio, na verdade, de ser escolhido. Isso que realmente me deixa muito sensibilizado e me deixa feliz, porque o Esmeraldo conseguiu ver no meu projeto, conseguiu ver nas nossas conversas, na conduta, nas ideias, coisas positivas para o Santos. É aquilo que eu tenho sido muito firme. Eu acho que a gente tem que procurar o que é melhor para o Santos. Independente de ideologia política, independente se a pessoa tem a possibilidade de ir todo domingo, toda quarta-feira à Vila, eu acho que a gente tem que transformar e trazer o torcedor novamente para dentro da Vila, para que a Vila possa estar cheia, porque ele é um fator preponderante para as vitórias do clube, certo? Então, eu não me preparei porque para isso não se prepara, para isso se está pronto. Entendeu? Então, como eu brinquei até no começo da live, o goleiro nasce pronto. Eu não nasci pronto para ser um jogador de grande clube. Eu fui me capacitando. Os erros me capacitaram, os acertos me capacitaram. Porque quando você erra e você é aplaudido, você fica feliz. Mas quando você erra e você é repreendido, você também não pode ficar triste, porque porque o próprio erro vai fazer com que você esteja sempre melhorando. Você não caia na armadilha da soberba, na armadilha de que, poxa, hoje eu sou vice-presidente, eu estou pronto. Não estou pronto. Ninguém está pronto. Entendeu? Então, são dificuldades que vão aparecer muito. Nós não sabemos nem o que nós vamos encontrar no clube quando for em janeiro, depois da eleição. Nós nem temos ideia do que vamos encontrar dentro do clube, porque nós não sabemos o que há na caixa de Pandora, na verdade, né? Porque ainda tem muitas coisas para serem reveladas. O que as pessoas sabem, talvez seja só por alto. Entendeu? Então, assim, o que o torcedor sabe, o que o sócio sabe, é uma coisa talvez ainda superficial. Nós não sabemos quando for feita uma auditoria, quando for feito um levantamento mais real da atual situação do clube, o que é que vai se achar embaixo do tapete. Em se tratando do Pérez, é mais difícil ainda. Você não consegue ter ideia do que está em cima do tapete, quem dirá embaixo. Entendeu? Então, assim, qual foi o restante da pergunta? A questão do treinador, não é isso? Bom, eu acho que... Brasileiro ou estrangeiro, e por quê? Não, eu acho assim, eu acho que o brasileiro também ele tem que parar e pensar um pouquinho. Eu acho que... e está provado aí com a questão do Sampaoli. Ele veio para o Santos, pediu um monte de jogadores, pediu jogadores aí que ganhavam uma fortuna, foi embora, virou as costas para o clube, foi embora e largou os problemas aí para a gente. Está tendo o mesmo comportamento agora no Atlético Mineiro. Então, assim, a gente tem que trazer pessoas capacitadas. Você tem treinadores capacitados no Brasil. Eu te dou alguns exemplos. Você tem o Elano, que é capacitado. Você tem o Ramon Menezes, do Vasco, que é um grande treinador. É um cara que está fazendo um belo trabalho. Você tem alguns treinadores que estão despontando e que têm a condição de vir para o Santos. Mas hoje eu não vejo essa necessidade. Eu acho que é maluquice. Eu acho que não cabe a gente pensar nisso com o treinador fazendo o trabalho que o Cuca está fazendo. Na verdade, o Cuca está fazendo o trabalho de treinador, de gestor e de presidente, porque ele que está controlando o grupo.
os atletas que estão no clube estão agindo da forma que estão agindo, porque muitos estavam rebelados contra o processo que vem se formando em relação à diretoria, porque é uma diretoria omissa, é uma diretoria desleal com seus atletas, desleal com seus funcionários, desleal com os seus pares, ele é desleal com todo mundo. Então, até o Cuca chegar, a gente vivia um caos dentro do clube. Entendeu? Então, assim, eu não vejo motivo nenhum. Trabalhei com o Cuca, conheço a índole do Cuca, é um cara que tem feito um trabalho muito significativo, muito bom no Santos depois desse retorno dele. E não tem razão nenhuma, a não ser que as coisas não aconteçam da forma que tem que acontecer, para se a gente ganhando a eleição, a gente vai fazer uma troca arbitrariamente, sem levar em consideração uma série de coisas. Isso não está no nosso plano. Nós não iremos trocar treinador, porque essa não vai ser não está na nossa plataforma de gestão. A gente não tem que trocar o que está dando certo. E eu vejo dessa forma. Acho que conseguiu arrumar a equipe. Logicamente que ainda tem muita coisa a evoluir. Haja visto o jogo de ontem à noite. Eu achei que a gente poderia ter pressionado um pouquinho mais, principalmente depois que a gente ficou com um jogador a mais. Mas quem conhece o grupo, quem trabalha com o grupo no dia a dia e quem conhece a capacidade dos atletas que tem no momento é o Cuca. Então, a gente de fora, a gente apenas supõe. Mas se eu coloquei o Cuca lá, se o Pérez colocou, se alguém colocou ele lá, tem que confiar no feeling dele, porque ele é um grande treinador e mostrou isso nos clubes que passou, inclusive as 2 vezes que passou no Santos. Fábio, eu vou só fazer, tem um comentário aqui, Fábio, do Roberto Carlos, que ele mandou aqui no chat. Fábio Costa surpreende positivamente, boa articulação de ideias e facilidade de interlocução. Foi um grande atleta e agora parece se mostrar preparado para a condição de dirigente do clube. Tá te dando parabéns, tá, Fábio? Porque eu não sei se você está acompanhando, então... Obrigado. Bom, e agradeço o elogio. O elogio, ele é bom, ele realmente é bom, deixa a gente feliz, porque a nossa ideia é justamente que o torcedor entenda o quanto nós estamos imbuídos de buscar o melhor para o Santos. Nada mais, nada menos do que o melhor para o Santos. Então, o elogio eu agradeço e da mesma forma, e queria deixar isso bem claro, da mesma forma que a gente recebe o elogio, no momento que vier as críticas, as nossas portas, tanto a minha quanto a do Esmeralda, também estarão abertas. Não, a gente não quer agir de forma hipócrita, como muitos dizem que fariam uma gestão transparente, que o clube estaria aberto, e muitos ídolos não conseguem nem entrar no clube, que dirás um torcedor comum. Fábio, a gente vai entrar agora nas perguntas sobre categorias de base. São 4 perguntas, mas assim, pelo que eu vi aqui, o Fábio Costa de Guarulhos, o Ednilson Leite não estão com a gente. O Fernando Rodrigues Gaspar e o Sérgio Garcia parece que estão aqui com a gente. Eu vou dar uma lidinha, porque é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, se você se perder, você só me fala. Okay. O Fábio, seu xará, quer saber qual o projeto para a categoria de base que hoje está largada. Aí, o Ednilson, ele pergunta novamente, quais as intenções sobre a categoria de base, como é que vai ser o seu trabalho, quem vai comandar os garotos, ele quer saber se os ídolos vão voltar a trabalhar no Santos. E nessa mesma linha, o Fernando também pergunta como você pretende melhorar as condições de trabalho na base. Ele cita, né, que antes trabalhavam ex-jogadores como Abel, Lima, o saudoso Zito, e o atual presidente Pérez demitiu todos. Você pretende voltar com esse modelo antigo, mas que estava dando certo, né? Dava certo, pois saíram desta maneira. Robinho, Diego, Neymar, né? Alguns para citar. E o Sérgio Garcia também pergunta sobre a base. Como trabalhar na base com esses empresários chupins que cercam os moleques? Qual a saída para agregar e, ao mesmo tempo, esses sanguessugas não ficarem como se mandassem no clube? São todas perguntas relacionadas à categoria de base. Lu, vamos fazer o seguinte, vamos representar tópico por tópico, que eu acho que fica mais fácil do que eu desenvolver tudo de uma vez só. Você poderia me falar o primeiro, por favor? O projeto para a categoria de base, né, as intenções e como que vai ser esse trabalho, né? Porque eles perguntam quem vai comandar os jogadores, até citando os ex-jogadores que fizeram isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o processo existe falhas. Existem falhas de avaliação, existem falhas de condução e existem falhas de preparação dos atletas. Na verdade, no nosso entendimento, a primeira coisa que nós iremos fazer dentro do Santos é ter uma visão geral do que existe dentro da base.
o que é que eu tenho no infantil, o que é que eu tenho no juvenil, quantos atletas eu tenho, qual o tempo de contrato, quanto cada um recebe, quem é o responsável pela carreira desse atleta, para que a gente primeiro tenha um mapa daquilo realmente que a gente tem dentro do clube. Que eu vou, inclusive, dar um dado que talvez poucos saibam. O Santos, ele tem, em 90% dos seus jogadores, ele não tem 100% dos jogadores. Os jogadores ou são 60-40, dividido com empresários, ou são 70-30. Então, em nenhum momento, ou em quase atleta nenhum da base, o Santos tem 100% do seu passe, que isso já é um erro. Isso é fuga de capital. Isso é administração temerária, porque como é que você vai trabalhar um atleta? Porque as pessoas fazem conta assim, o empresário tem 40 e o clube tem 60. A conta não é essa, porque o clube, os 60, ele tem 100% de investimento e ele só tem 60% do lucro. Porque o risco é do clube, quem gasta dinheiro com educação, com transporte, com alimentação, com médico, é o clube, o risco é todo do clube. O empresário, ele fica com 40% do que o clube lucra, que é totalmente diferente. Se você for fazer uma linha do tempo do que você investe no atleta, de quando ele chega no clube ao momento que ele é vendido, e pegar essa linha do tempo e ver todo o dinheiro que foi despendido nesse atleta, e você fizer um retroativo, você vai ver que os 60% seu não são 60%. Ele dá menos de 40%. Se brincar, você ganha menos do que... Se você for analisar bem, talvez você ganhe menos do que o empresário, que não teve risco nenhum, que não investiu nada no clube, que não deu suporte nenhum psicológico para o atleta, porque tudo isso quem faz é o Santos, é o clube. Entendeu? Então, é esse procedimento, é esse processo que está equivocado. Então, se o empresário quer ter 40%, então que ele entre com 40% do custo do atleta também. Aí é diferente. O que eu não concordo, eu acho que o clube tem que ter 100% de investimento e tem que ter 100% do passe. Se o empresário quiser ganhar dinheiro com o atleta, ele vai ganhar numa próxima negociação em outro clube, não no Santos. Porque o Santos tem o que muitos clubes não têm, que é vitrine, que é nome, que é peso, que é o fato de revelar grandes jogadores e jovens jogadores a todo momento. Então, todo mundo quer jogar no Santos. Se quiser jogar no Santos, o Santos vai ter as suas condições. E vai jogar no Santos quem quiser jogar no Santos. A gente não vai estar implorando para jogador ficar. A gente quer que grandes jogadores estejam aqui e vamos trabalhar para revelá-los. Mas em momento nenhum, nenhum jogador vai ser maior do que a instituição, do que o Santos e mais importante do que o processo. Fábio, só para complementar, eles falam da vinda, né, dos ídolos trabalharem também com a base, né? Você pensa nisso? Eles citaram Abel, Lima, o Zito, enfim, que é um modelo que vinha funcionando, né, na opinião do Fernando aqui na pergunta. Olha, Lu, são pessoas importantes na história do clube. A gente não pode esquecer isso, né? Além da qualidade profissional, além dos bens, dos serviços prestados ao clube, de revelar atletas, de conviver no dia a dia, além desse benefício, o ex-atleta ele tem um grande diferencial. Ele viveu o clube. Entendeu? Ele viveu a história dentro do clube, ele foi revelado dentro do clube, ele conhece as pessoas do clube. Então, a adaptação e a ajuda desses profissionais na formação do atleta ela é essencial, porque o atleta jovem ele tem que ter um ídolo perto dele, ele tem que saber que aquele atleta jogou com o Pelé, aquele atleta tem uma história dentro do clube. Quando ele for no Memorial das Conquistas, que ele vê uma camisa ou que ele vê uma referência, ele vai saber que aquela pessoa trabalha com ele. Então, o respeito é diferente, a postura do atleta, ele acredita mais no que o treinador dele está falando, no que a pessoa está falando, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente fazer um casamento muito interessante em relação a isso. A gente tem tem atletas aí que têm grandes possibilidades, têm grandes qualidades, não só para ser treinadores. E que fique bem claro, tá, Lu? A gente queria deixar isso, e eu quero deixar isso bem claro. A gente está dentro do clube para formar treinadores, preparadores físicos e, inclusive, diretores de base. Eu não quero me perpetuar no cargo. Eu não quero ser eterno. Eu quero deixar um grande exemplo e quero que outros venham e tragam outras experiências. Eu não quero ser eterno no meu cargo. Eu acho que o clube não é meu, não é do Esmeraldo, não é de ninguém. As pessoas têm que estar com o clube aberto para vir crescer. Os grandes profissionais, as pessoas que querem crescer, que querem aprender e, acima de tudo, que querem somar com o Santos, têm que estar dentro do Santos. Sérgio Garcia, eu estou vendo que você está na live. Você está satisfeito com o que você mandou dos empresários? Ok? Beleza, vamos continuar aqui. Eu vou só fazer um comentário aqui do Moreira, que mandou também, Fábio. A live está demonstrando o quão preparado Fábio Costa está para ocupar o cargo. Parabéns, Esmeraldo, e toda a coordenação da chapa pela escolha do nosso vice-presidente.
tá? Tá aí mais um comentário. Continuando. Roberto Carlos da Silva também está com a gente aqui, né? Fábio, qual a melhor forma de interação entre direção técnica, direção do clube e jogadores para criar um ambiente de tranquilidade e cooperação dentro e fora de campo, estimulando o esforço pelas conquistas de bons resultados? Olha, Lu, esse é um outro ponto que a gente tem debatido muito. Diuturnamente eu tenho sido insistente e o Esmeraldo tem entendido a minha preocupação com isso, porque na questão da gestão, seja da base, seja do profissional, o Santos e a maioria das empresas e dos clubes pecam porque eles têm muito pouco comprometimento com o profissional. Eu acho que falta um entendimento de que a gente lida com pessoas têm dias bons e dias ruins. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar comprometido com o profissional, porque se você não entender o teu profissional, se você não entender o teu treinador, se você não entender o teu jogador, e que fique bem claro, a gente não está falando aqui de mimar ninguém, a gente está falando de compreender, de entender a dificuldade das pessoas. Todo mundo tem dificuldades. O que nós temos que fazer é usar essas ferramentas para preparar elas e ajudar elas a superar as dificuldades, porque dificuldades todos têm. Entendeu? Então, assim, o que o clube tem que fazer é se comprometer com os profissionais. O clube tem a obrigação de investir nos treinadores da base, de trazer intercâmbio, de fazer intercâmbio com clubes fora do país, de trazer outras culturas, outras possibilidades táticas, técnicas, de equipamentos para a base, para que você possa desenvolver o teu atleta. A obrigação do clube é fornecer ferramentas. Quando você faz isso para o teu profissional, você dá experiência para ele, você investe nele, você traz a possibilidade de crescimento dele como profissional e ele vê a possibilidade de evoluir dentro do clube, você cria uma coisa que é muito simples, mas que é essencial para a relação dentro de qualquer que seja o trabalho. É comprometimento. O cara se sente querido, o cara se sente valorizado. Se o profissional não se sente valorizado, não é no Santos, é em lugar nenhum. Ele não vai render, ele vai fazer de qualquer jeito, ele não vai cuidar do patrimônio do clube, ele vai deixar que as pessoas depredem. Quando você traz esse sentimento de comprometimento, de que o clube vê nele a possibilidade de ascensão dele dentro do clube, essa percepção ela muda. Ele começa a falar, quando ele vê alguém tentando depredar alguma coisa do clube, ele fala assim, opa, não faça isso não, que você tá na minha casa, você está na nossa casa. Então, a gente quer transformar o Santos na casa dos torcedores, na casa dos associados, em que as pessoas possam ir ao estádio e não quebrem os bens do clube, não quebrem cadeiras, não façam esse tipo de procedimento, porque isso é dinheiro que o clube vai ter que despender para consertar. E se não houver esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, esse dinheiro pode ser investido na base, pode ser investido na recompensa dos seus funcionários. Eu acho que o Santos tem que criar, acima de tudo, na gestão, uma forma de reconhecer, não só pelo salário, porque eu acho que se você paga somente o salário ao teu profissional, se qualquer um que chegue com R$10 a mais, com R$100 a mais, com R$500 a mais, ele leva o teu profissional. Quando você cria um vínculo com ele, ele sabe que ele vai ser valorizado, que ele vai ter a possibilidade de crescimento dentro do clube, que ele vai ter a possibilidade de viver na cidade que ele nasceu. Isso traz uma percepção totalmente diferente para o profissional, porque ele se vê abraçado pelo clube, ele se vê o clube comprometido com o crescimento profissional dele e automaticamente ele se sente em débito com o clube. Então, ele pode até sair do clube para trabalhar num outro processo, mas ele só vai sair se for muito vantajoso, porque ele vai ser bem remunerado, ele vai ter reconhecimento das pessoas que estão à frente do clube, e isso tudo gera comprometimento. É uma palavra bem simplesinha, mas sem ela nada se faz. Beleza, continuando aqui, o Fernando Oliveira está com a gente também, eu vi ele aqui agora, aqui a câmera fechou. É uma pergunta do Fernando, que você até já falou um pouquinho sobre isso. Qual a sua opinião sobre a integração futsal-futebol? Pois é um dos únicos projetos dessa gestão pífia que tem se destacado. E aí ele vem no que a gente já comentou aqui. Como proteger a base das ganâncias de empresários que só olham um menino adolescente como fábrica de dinheiro. É isso, né, Fernando? Positivo? Olha só, essa questão do futsal, a gente já começa com um problema, né? Porque o gênio da lâmpada que está aí já trocou uma ferramenta importantíssima que nós tínhamos dentro do clube, que era a quadra de futsal, por um estacionamento para visitantes. Nada contra o estacionamento para visitantes, mas você não precisa acabar com uma ferramenta importantíssima, não só
para a formação de atletas, mas para a interação da sociedade. As pessoas iam ali para assistir os meninos jogarem, as pessoas iam ali para ver o vôlei jogar, o basquete jogar. Então, você tinha atividades que giravam em torno daquela quadra. Não foi só o futsal que foi prejudicado. Foram profissionais que foram deslocados ou até tiveram problemas de perder emprego por causa disso. Então, assim, é um problema que foi gerado, mas que também pode ser resolvido. E esse é um dos nossos tópicos importantes. Nós queremos reviver e trazer isso para dentro do clube de novo. O futsal é importante, como outras modalidades também são. Eu entendo, e aí é um entendimento meu, eu acho que o Santos tem que abrir para a sociedade, ele tem que trazer a sociedade para dentro do clube. Nós temos que criar outras modalidades, seja futsal, seja voleibol, seja o basquete, seja o futebol feminino. A gente tem que se integrar à sociedade. O grande problema é que o Santos hoje ele vive numa bolha. Ele vive numa sociedade, que é a sociedade santista, mas ele não se compromete com a cidade. Ele não tem nenhum tipo de ação, seja ela social, seja ela efetiva. Ele não tem nenhuma relação com nenhuma entidade carente, ele não tem nenhuma ação de distribuição de alimentos no momento de pandemia, em que toda a sociedade passa por dificuldades. O Santos, em nenhum momento, mostrou sensibilidade em relação a isso. Muito pelo contrário, o que é que ele fez com seus funcionários, principalmente os atletas? Tira 70% do salário deles arbitrariamente. Aí as pessoas vão falar, mas o atleta ganha muito, mas cada um tem o seu ritmo de vida. E não foi só os jogadores que foram atingidos, os outros também foram, todos foram, entendeu? Então, onde entra esse pensamento nosso de trazer o torcedor, de trazer o sócio, de trazer a sociedade para dentro do clube? Porque quando você traz esse tipo de comprometimento, a percepção é totalmente diferente, entendeu? Então, assim, o que eu vejo? O Santos tem que se abrir para o mundo. Não adianta o Santos se fechar numa bolha e achar que as pessoas têm que vir para dentro do clube. O clube tem que abrir. O clube não tem uma parceria com a prefeitura. A gente, inclusive, estava conversando essa semana. O Santos tem que ser o vetor de esportes da região. O que é que o Santos, qual o movimento, qual o projeto que o Santos tem de esportes para a cidade? Desenvolvido junto com a prefeitura, desenvolvido junto com o Estado, desenvolvido com as outras prefeituras da Baixada Santista. Porque o Santos tem que chegar a elas, tem que atingir essas pessoas. O Santos ele é muito grande, ele é gigantesco. Ele não pode se limitar à Vila Belmiro, ele tem que se expandir, ele tem que estar onde o torcedor está, ele tem que estar onde as pessoas querem que o Santos esteja, não onde o interesse das pessoas que gerem o Santos querem que ele esteja. Beleza, vou continuar aqui, que eu sei que tem gente, o pessoal começa a sair, né? Mas, enfim, ainda tem mais umas 10 perguntas aqui pela frente, Fábio. Você já tomou água aí? Tá preparado? Então, vamos lá. Diego Pereira, eu tenho uma pergunta para o maior goleiro da história recente do clube. Que tipo de vice-presidente você pretende ser? Figurativo, como os vices dos rivais lá da capital, ou um vice-presidente ativo no futebol, como o Marcos Braz lá no Flamengo? É o Diego Pereira perguntando. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho dele, mas com certeza não estou nem perto dos maiores goleiros do clube. Eu realmente tive algumas boas atuações pelo clube, mas longe de me comparar a Manga, de me comparar a Gilmar, Rodolfo Rodrigues e tantos outros, Laércio, e tantos outros que passaram pela história do clube. Longe de mim me comparar a eles. Eu tô bem lá atrás da fila, entendeu? Então, quanto à questão do vice-presidente, esse talvez seja o nosso grande diferencial. Mais um ponto importante na nossa gestão. A gente não vai ter um vice-presidente figurativo, vamos ter um vice-presidente ativo, até porque eu vou ter função. Eu não estou aqui por política, eu estou aqui por efetividade. Eu vou ter uma função efetiva que é comandar a base. Então, a gente já começa a diferenciar o joio do trigo aí. Nós não vamos ter, e o Esmeraldo deixou isso bem claro, o vice-presidente como uma barganha, como todos usam politicamente. Olha, você me dá seu apoio e eu te dou essa função. Eu não quero essa função política, eu quero a função efetiva. Eu quero trazer aquilo que eu posso ajudar mais o Santos, que é dentro das 4 linhas. É montando uma escola de goleiro, é ajudando o meu atleta que está na base a chegar no profissional com o mínimo de defeito possível. A perfeição ela não existe, mas se ela for buscada dia a dia, nós vamos criar atletas de altíssimo nível. Não que não criamos hoje, porque o Santos até nisso é abençoado. Mesmo fazendo um trabalho deficitário e em muitos momentos
irresponsável na forma de condução desses atletas, porque ele é responsável na forma que ele traz, que ele integra esses atletas ao projeto, ele é responsável na condução do contrato do atleta, ele é responsável no desligamento do atleta, porque tudo isso gera custo para o clube. Quando você contrata errado, você está jogando dinheiro do clube fora. Isso tem que ficar muito claro. Então, a nossa responsabilidade é em trazer atletas com perfil para jogar no Santos, para serem ídolos do Santos. Logicamente que você não vai conseguir que 100% sejam, mas você vai minimizar muito a questão da margem de erro quando você faz uma triagem mais seletiva. Beleza. Eu vou dar prioridade para quem está aqui na live, tá? Quem está com a gente, para responder as perguntas, para não deixar ninguém sem. Se por acaso alguém ficar sem pergunta, manda depois de novo e eu mando particularmente. Tá? Pode ser, Fábio? Manda para mim que eu respondo. Tá? Eu falo, vocês só mandem para mim que se por acaso passar algum, só por causa do adiantar da hora, que a gente já está indo para 1h30 quase, tá? Tem uma pergunta aqui do Álvaro Piveta. Quero saber do Fábio, resumidamente, o que ele pensa sobre a reestruturação da base. Acho que você já falou, né? Sim. Voto à distância e ter um novo estádio, um retrofit, por exemplo. Olha, a questão do voto à distância, até se criou uma certa celeuma em relação à posição do Esmeraldo, na votação que houve em relação à questão do voto à distância. Eu tenho o mesmo posicionamento do Esmeraldo, e nem combinamos, nem falamos sobre isso ainda. Eu acho que o voto à distância ele é válido desde que seja feito da forma correta. O que não se pode se tem aí 3 anos para desenvolver esse projeto, para fazer todos os estudos, e você querer implementar isso numa eleição que vai se ocorrer daqui a 2 meses e meio. Nesse sentido, eu sou contra por isso. Não pelo voto à distância, deixando bem claro. Eu sou super a favor, porque eu acho que se eu posso receber o dinheiro do sócio que está à distância, eu acho que ele tem todo o direito de votar. O que cabe ao clube, e aí é uma coisa que eu acho que é a obrigação do clube, é criar as ferramentas necessárias para que essa eleição seja segura, que ela possa ser justa, para que não haja fraude, para que não haja desvio de finalidade, para que A nem B sejam beneficiados numa possível votação. Eu acho que no momento que você tenha um sistema que possa ser considerado seguro, que seja estudado pelo clube, que seja votado pelo clube, dentro de uma gestão, porque você tem 3 anos para fazer isso, o que eu não acho justo é você fazer isso a 2 meses e meio da eleição, aí realmente me deixa com a pulga atrás da orelha, porque parece-me que ou não levaram o processo a sério, ou não estão levando a eleição a sério. Beleza, vamos lá. Tem uma aqui do José Carlos Santos, está com a gente aqui, eu acho, não tá? Eu acho que... vamos lá. Qual a estratégia para trabalhar a marca Santos Futebol Clube em nível mundial e nacional, para que tenhamos mais exposição e que possamos fazer melhor uso da marca? Olha só, essa questão da exposição da marca, a gente é bem incisivo e bem claro em relação a isso. Na verdade, o grande problema é que você não vai fazer uma exposição da marca a nível mundial se você não faz ela dentro da tua casa. Se você não começar com pequenas ações, se você não começar com pequenas atitudes, você jamais vai ter a possibilidade de levar isso para um outro estágio. Eu vou te dar um exemplo disso. Todos os clubes do mundo que têm que são de sedes onde existem portos, existe uma sintonia entre os navios que chegam de passageiros para que haja uma visita aos museus do clube. O Santos não tem isso. O Santos não tem uma loja dentro do terminal de passageiros. Como que eu posso querer atingir o mundo, expandir minha marca para o mundo, se eu não consigo atingir minha cidade? A gente anda na cidade... Eu moro aqui há 20 anos. Apesar de que muita gente acha que eu não moro na cidade, é que realmente eu sou mais tranquilo, eu gosto mais de ficar em casa, eu sou mais restrito à minha família mesmo. Mas eu transito na cidade, eu vou ao mercado na cidade, eu vou à praia na cidade. Em nenhum lugar você vê o escudo do Santos, você vê nada alusivo ao clube. O Santos parece que vive de costas para a cidade e a cidade de costas para o Santos. Então, ou se entra numa sintonia de que o Santos Futebol Clube é importante para a cidade, como a cidade é importante para o Santos, e o Porto é um caso à parte, e o Santos tem que aprender a tirar proveito disso, e não o faz por incompetência, por preguiça ou por lesividade mesmo, porque as pessoas não querem fazer isso, porque querem deixar da forma que está, porque dá trabalho, você ser efetivo, você buscar patrocínio, você buscar novas ideias, tudo isso dá trabalho, porque você tem que sair do teu conforto, do teu ar-condicionado, para bater na porta dos outros. Olha, eu tenho um projeto assim, 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 vamos comigo, com a marca que o Santos tem, ele pode atingir o mundo, mas nós não vamos atingir o mundo se nós não conseguirmos atingir a nossa própria cidade.
agora que, se não me engano, foi feito na entrada da cidade um busto em alusão ao clube, mas até então nem isso tinha. Então, assim, o Santos tem que ser forte dentro da cidade dele. Eu joguei no Santos praticamente 13 anos, 14 anos. Eu nunca vi um outdoor na entrada da cidade convidando o torcedor a ir ao jogo. São coisas básicas, são ações pequenas, e o Santos só vai conseguir atingir grandes proporções no momento que ele consiga fazer pequenas ações, porque ninguém faz nada grande. Tudo que é grande se torna grande porque antes foram feitas as pequenas. Então, se o Santos não consegue atingir o torcedor dele na cidade dele, se o Santos não consegue ser parceiro da prefeitura da cidade que ele carrega o nome pelo mundo, como que eu posso querer associar o meu nome a uma grande cidade no mundo? Por exemplo, tem o mercado japonês que o Santos, todo mundo conhece o Santos. Mas o Santos, como é que eu vou atingir o Japão, o mercado oriental, se eu não consigo atingir a minha cidade? Então, assim, e a hipocrisia, e eu falo isso com todas as letras, a hipocrisia, as pessoas que estão falando que vão expandir o nome do Santos para a Europa, para a Ásia, para onde quer que seja, antes de atingir a sua própria casa. Porque se você não faz a lição de casa, amigo, você não tem credibilidade para bater em porta de ninguém. A grande verdade é essa. Ó, Fábio, para a gente finalizar, eu vou juntar duas perguntas, porque o Fernando Gaspar, que está aqui com a gente, é uma parecida também com o da do Douglas Santos, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Como você espera superar a desconfiança de grande parte dos santistas referente às provocações feitas à torcida no período em que você teve, né, no rival, no SCCP, ele colocou. Eu falei, o que é isso? Corinthians, porque não se fala Corinthians, tá? E em relação à sua postura do passado, que muitos estão falando, né? Como que você pretende lidar com essas situações, essas provocações? Como é que, para a gente finalizar? Ô, Lu, eu tenho uma posição muito firme e muito tranquila em relação a isso. Eu acho que você reconhecer que errou, como eu já reconheci no começo da live, eu realmente errei por algumas palavras colocadas, errei sim, e tenho a grande humildade de pedir desculpa, de pedir perdão, não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu acho que o homem de caráter, ele tem que ter essa predisposição de saber quando errou, de quando passou do ponto, de pedir desculpa, e eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Agora, uma coisa eu quero deixar bem clara aqui, não só para o torcedor, não só para o sócio, mas para todas as pessoas que gostam do Santos, que amam o Santos. O que aconteceu no passado, eu nem ninguém, infelizmente, a gente tem o poder de mexer nisso. A gente não tem o poder de mudar o nosso passado. Agora eu tenho o poder de mudar o meu presente e mudar o meu futuro. Se eu cometer algum erro daqui para frente, eu devo ser cobrado por isso. Os erros que eu cometi quando eu tinha 23, 24, 25 anos, eu era imaturo, eu era jovem, eu vivi um outro momento de vida, um outro momento de carreira, um outro momento de família. Hoje eu sou um cara totalmente diferente, eu tenho um filho de 21 anos, está terminando a faculdade de Direito, eu tenho obrigação de dar um bom exemplo para o meu filho, porque a sociedade hoje ela carece disso, ela carece de bons exemplos, e eu como pai jamais posso dar um mau exemplo para o meu filho, e se eu quero trabalhar com crianças, muito menos. Se eu quero trabalhar na formação de jovens, muito menos. Os erros, eles acontecem, e eu não posso ser hipócrita de dizer que não vou errar, porque todos nós erramos, o erro faz parte do crescimento da pessoa, e aqueles que não erraram, que nunca erraram, que nunca cometeram equívoco, tem todo o direito de julgar. Eu acho que o julgamento ele é individual de cada um. Eu acho que o que as pessoas têm que entender é justamente isso. Eu, Fábio Costa, enquanto atleta, eu tinha um comportamento, eu tinha uma cabeça, eu tinha uma forma e uma visão de ver a vida. Hoje, após parar de jogar futebol, eu tenho meus negócios, eu tenho meus amigos, eu tenho pessoas como o Esmeraldo, que é um cara extremamente sensato, que é um cara que me ajuda muito na minha evolução como ser humano, e não acho que porque eu estou evoluindo eu não vou errar, porque eu vou errar também. Entendeu? Pode ser que eu magoe alguém, pode ser que eu realmente tenha algum comportamento que não seja condizente, mas em momento nenhum eu vou correr as minhas responsabilidades. Se tiver que pedir desculpa, eu vou pedir desculpa, porque isso não é vergonha. Vergonha é você fazer as coisas de caso pensado, é você prejudicar o clube, é você fazer tramóia com empresários, como muitos fazem e levam o dinheiro do clube, é como muitos entram em acordos com muitos por aí, mandam atletas embora do Santos com potencial, por debaixo dos panos, de madrugada, e levam para outros clubes, como tem jogador no Palmeiras, no São Paulo, do Santos, que saíram do Santos e hoje são grandes e são jogadores de potencial na base de outros clubes. É isso que é vergonha. Eu não tenho vergonha de ter errado,
Porque quando eu errei, eu era imaturo. Quando eu errei, eu tinha uma outra cabeça. Hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente e que também não quer dizer que eu não vou errar. Vou errar, com certeza irei errar, mas jamais, em momento nenhum, vou errar com a predisposição de prejudicar o Santos ou de trazer qualquer tipo de situação lesiva ao clube. O erro, ele faz parte da vida, ele faz parte do aprendizado. E aqueles que não querem errar, Lu, infelizmente, tem que ficar trancado dentro de casa. E se as pessoas não quiserem ser julgadas, o que era o meu caso, que eu não queria que ninguém me visse, não queria que me julgasse, eu me recolhi à insignificância do meu lar. Eu fico quieto. Hoje não. Hoje eu me sinto preparado, hoje eu me sinto pronto, não só para exercer a função de vice-presidente, mas principalmente de resgatar a base do Santos e botar ela nos trilhos corretos. Beleza. Obrigada, viu, Fábio? Se alguém ficou sem resposta, depois mande que, como o Fábio falou aí, a gente responde. Eu encaminho para ele, depois encaminho a resposta, tá? E a gente teve um comentário aqui, eu sei que o Esmeraldo quer dar uma palavrinha até sobre isso, mas eu vou reforçar o comentário do Rodrigo Ferraz, que o Santos acaba de ser punido novamente na FIFA, 3 temporadas sem contratar. Então, o Esmeraldo quer dar uma palavrinha sobre isso para a gente finalizar mesmo e depois a gente dá o boa noite geral, né? Ô Lu, eu pedi licença aqui o Esmeraldo, porque isso vem muito de encontro ao que eu acabei de falar. Então, tá provado aí que para o Santos ser forte, ele não precisa e nem pode contratar, mas ele pode ter parcerias com co-irmãos em que ele tem débitos, ele pode saná-los, trazer sua credibilidade de volta e fazer um time forte, sim. Nós, em nenhum momento, as pessoas vão ver, nem eu, nem o Esmeraldo prometendo títulos, porque isso não faz parte isso nós não podemos dominar e nem podemos prometer isso. O que nós podemos prometer e vamos prometer é um time forte, é um time competitivo. Se vamos ganhar o título ou não, o nosso trabalho é quem vai dizer. É o final da história que vai contar. Agora fica mais uma vez provado que sem credibilidade no mercado, realmente o Santos vai estar em problemas, porque além de não ter dinheiro, ele não pode contratar. Então, a única coisa que ele pode fazer é tentar trazer algum atleta em parceria com algum clube. Então, e para isso você precisa resgatar a sua credibilidade, sem isso você não vive. Beleza. Esmera. Queria fazer um comentário sobre essa notícia, né? Essa notícia é um balde de água fria, né, nesse nosso momento aqui, jogando o Campeonato Brasileiro, jogando a Libertadores. O fato é que nós estamos num momento muito difícil, né? Essa enrolação da diretoria dizendo que vai resolver o problema do Kleber Reis com o Hamburgo, e aí me parece que a diretoria do Hamburgo já negou que isso esteja acontecendo, que esteja havendo uma evolução nesse sentido. E agora essa notícia do Soteldo, porque o problema é que daqui para frente, as outras punições, porque ainda tem o processo do Aguilar, tem o processo do Cueva, que é uma beleza, né, que é uma maravilha. O sujeito jogou para caramba, contribuiu muito para a história do clube, e aí agora nós vamos ter uma outra punição. E o problema é que a sequência disso é perda de pontos, suspensão e banimento do futebol. Então, isso pode chegar pelo regulamento, isso pode acontecer, mas não acontecerá, porque nós vamos procurar tentar estancar isso logo no começo do ano. O fato é que é uma demonstração, infelizmente, da falta de capacidade de gestão dessa diretoria, mas são coisas que nós já sabíamos que isso daí poderia chegar a acontecer, porque o conjunto da obra é cada vez pior, mas nós vamos chegar num ponto em que nós vamos ter que reagir a essas coisas. Nós não podemos realmente desanimar por causa da incapacidade e da incompetência da diretoria. Nós temos que exatamente fazer um movimento em contrário. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós temos uma capacidade de resistência, nós temos uma capacidade de recuperação e de superação dos problemas que acabam nos envolvendo, mas essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão mesmo. Nós temos isso como uma missão, né? Quis fazer esse comentário para que todos nós estivéssemos aí alinhados com isso, né? Mas, mais do que isso, eu quero dizer para vocês que eu intuía que nós teríamos uma boa conversa na noite de hoje. Acho que a contribuição que o Fábio nos deu, vem nos dando já nesses 3 meses,
E nesse momento de hoje, que ele teve a oportunidade de conversar com vocês, esclarecendo as dúvidas, respondendo as perguntas, se colocando como um cidadão, se colocando como associado do clube, se colocando como um ídolo do clube, se colocando como candidato a vice-presidente. Então, eu estou muito feliz de ter o Fábio como meu colega de chapa, meu companheiro de chapa. Nós vamos dividir tristezas durante a campanha, vamos dividir muitas alegrias durante a campanha e vamos aplicar a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o Santos Futebol Clube. Eu tenho muito prazer, Fábio, de ter você como meu companheiro. E vão aturar muito puxada de orelha se não me atenderem no WhatsApp. Eu atendo, hein? O Fábio tá melhor que o Esmeraldo, nota 10 pro Fábio. Esmeraldo tá nota 7. Hoje eu fiquei offline porque meu aparelho teve um problema e tava resolvendo. Bom, se offline você ainda respondeu, imagina, tá tudo certo, gente. Vou encerrar então, porque todo mundo já sei. Quem tomou a cervejinha, tomou. Quem não tomou, vai tomar agora, né? Que é o vinhozinho, pois é. Muito obrigada. Quem de alguma forma não se sentiu contemplado com a resposta, por favor, mande que eu repasso para o Fábio e a gente cuida disso de uma forma toda especial, tá bom? Obrigada, boa noite.